Boa noite, queridos companheiros. É sempre realmente muito bom estar aqui. E eu não estou falando isso assim... Porque a gente chega na casa, qualquer casa espírita, é sempre bom, né, poder contribuir de alguma forma. Mas aqui é realmente especial. Eu sinto isso, eu me sinto emocionada, eu me sinto bem. Eu sei que tem pessoas, como em todos os lugares, tem aqueles que têm afinidade com você e aqueles que não têm. Mas eu sei que aqui tem muita gente que gosta de mim, gosta da minha família. Posso até ver aqui o pessoal do coral, que eu sei que tem amigos aqui, né? E isso é muito bom. E eu me sinto, eu sempre digo isso, eu sou da casa de Eurípides. É nele que eu penso quando eu preciso, é nele que eu penso, por mais que eu não seja, a minha vinda aqui não seja tão constante. Mas eu sei que é aqui que é o meu porto seguro. É aqui que eu encontro forças, é aqui que eu encontro... a minha base está aqui na casa de Eurípides. E realmente eu vim para cá muito nova, né? Vim e participei da mocidade. Quer dizer, foi todo um aprendizado, foi todo um crescimento. E eu estou ainda nesse trabalho, né? A gente está constantemente nesse trabalho de aprendizado. E é muito difícil, né? Eu sempre repito isso, é realmente muito difícil essa reforma íntima. É um trabalho constante, árduo, esse encontro com o nosso pior, e para a gente poder transformar, para se transformar, para poder se modificar e encontrar aí o nosso melhor que está aqui dentro da gente. Basta nós nos esforçarmos para isso. Então, o nosso tema de hoje está no Evangelho, capítulo 13, itens 14 a 20. E eu quero começar lembrando da palavra do bom samaritano. Então, nós vemos aquele homem que foi vilipendiado, que foi roubado e foi largado, ferido e sem os seus pertences lá no caminho. E aí veio o sacerdote, passou por ele, vindo lá de Jerusalém, indo para Jericó, passa por ele e não liga. Depois vem o levita e faz a mesma coisa. Passa por ele e não liga. Não estende sua mão para aquele homem que estava precisando. E a terceira pessoa a aparecer foi o samaritano. Esse realmente acolhe esse homem que estava precisando disso, leva aquele homem, cuida das feridas daquele homem, leva depois ele lá para um local e fala para a pessoa, olha, cuida desse homem que eu vou pagar pelo cuidado que você está despendendo em relação a ele. Então você cuide desse homem e quer dizer, ele realmente acarinhou essa pessoa que era um desconhecido e trouxe o conforto que ele precisava, trouxe o carinho, estendeu suas mãos para esse homem. Então a gente vê aí três pessoas, três figuras. A primeira figura é a figura do sacerdote, que era a autoridade religiosa da época. E deveria até dar o exemplo de caridade, estendendo suas mãos para aquele que estava necessitando. E ele passa e realmente não se importa com aquele homem que precisava. Depois vem o levita que era o auxiliar do templo, né? E ele também podia prestar o socorro para aquele homem e deixa para lá. E por fim vem o samaritano que não era aí mal visto pelos judeus. O samaritano, essa rusga aí entre os judeus e os samaritanos, a gente começou a pesquisar e nós vimos algumas versões aí. Uma delas diz que um dos descendentes lá de Abraão, que é o patriarca do povo judeu, o rei Salomão, ele tinha 2 filhos, o Jeroboão e o Roboão. E eles brigaram e dividiram as 12 tribos, né? E 10 foram para Samaria e 2 foram para o sul, lá com capital em Jerusalém. E depois, os judeus que estavam na Samaria, apareceu um rei lá, um conquistador, o rei da Assíria, e levou essas pessoas, esses judeus, em cativeiro. E aqueles que ficaram lá acabaram se misturando com aquele outro povo, que era um povo pagão, e ficaram com aqueles hábitos pagãos daquela época.
E por isso eles eram mal vistos pelos judeus, porque eles achavam que esses samaritanos eles haviam se misturado, e tudo isso era proibido, né, por Moisés, proibir essa mistura, esse contato com esses impuros. Uma outra versão diz que quando um outro rei aí dos Seleucidas falou para eles para consagrarem o templo de Jerusalém para Zeus, disse que os judeus ficaram contra isso. E até teve uma guerra lá dos macabeus, mas dizem que os samaritanos aceitaram isso. Bom, o que importa para a gente é que esse samaritano que vinha lá de uma porção daquele povo judeu e que era mal vista e que eram os impuros, então esse samaritano que era um impuro foi o único que socorreu aquele homem. Então nós vemos aí com esse ensinamento de Jesus, ele vem trazer para a gente a expressão da caridade. A primeira coisa que a gente pode tirar desse ensinamento é da caridade, é de você estender a mão para aquele que precisa. O que nós aprendemos na doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Não é fora da doutrina espírita, a gente já escutou isso. É fora da caridade. Então, nós devemos e aprendemos isso e temos que realmente passar a agir de acordo com esse aprendizado. Precisamos ser caridosos. Precisamos buscar esse sentimento ou criar esse sentimento e alimentar esse sentimento dentro de nós, o sentimento da caridade, do amor ao próximo. Precisamos disso. E essa caridade distribuída sem distinção. Nós não podemos escolher para quem nós vamos nos doar. E isso é extremamente importante, porque os espíritos falam para a gente que nós devemos ser caridosos, não só com os nossos amores, porque aí de uma certa forma é fácil, mas principalmente com aqueles que não são os nossos amores. Aquelas pessoas que nós temos dificuldades. E nós temos dificuldades, sim. Nós temos sentimentos que ainda não são os melhores sentimentos, ou aqueles sentimentos que nós gostaríamos de ter. Nós temos as nossas antipatias, nós temos aquelas pessoas que nós não temos afinidade, e muitas vezes essas pessoas precisam de ajuda e nós bloqueamos isso porque nós temos essa distância e nós precisamos vencer isso, precisamos nos esforçar para isso. Como eu disse e sempre vou dizer, não é fácil, não pensemos que seja, porque somos espíritas, que as coisas fiquem fáceis para a gente. Pelo contrário, é muito mais difícil. Nós temos a consciência de como devemos agir para nós mesmos. Não é para o outro, não, é para a nossa reforma, é para a nossa melhora, para melhorar esses sentimentos que a gente tem dentro da gente. Mas é um trabalho difícil. A gente encarar aquele outro que de repente precisa e a gente estender a mão, muitas vezes nós temos esse bloqueio. Quantas vezes a gente vê, muitas vezes um vizinho, uma pessoa que a gente... eu não me dou com esse vizinho. E aí o vizinho numa noite lá passa mal e precisa de ajuda. Aí a gente finge que está dormindo e que nem escutou o pedido de ajuda, não é? Mas nós espíritas... Mesmo que a gente haja assim, nós já temos dentro de nós o remorso, porque a gente sabe, puxa, não foi legal isso que eu fiz. Às vezes um colega de trabalho também, quantas vezes aquele colega que a gente fala que é um mau colega de trabalho, nós muitas vezes fazemos aí favores para o outro e quando a gente pede, ele parece que tira isso da cabeça, né, e esquece disso tudo e não nos atende quando a gente precisa desse socorro. Mas a gente sabe que a vida é um ciclo e dá voltas. E aí, quando a gente encontra de novo essa pessoa ali, ela precisando, aí a gente tem esse bloqueio. Não, porque ele me fez aquilo, ele não me atendeu e eu não vou fazer isso. A doutrina espírita vem falar para a gente que nós devemos, sim, auxiliar sempre. É um esforço, não pensemos... que seja fácil a gente olhar para aquela pessoa que a gente não tem uma afinidade e olhar com o mesmo olhar que nós olhamos um ente querido, os nossos amores.
mas é preciso, é esse o caminho proposto pela doutrina espírita. A cada um de nós cabe seguir ou não essa estrada. Mas é isso. E aí nessa parábola vem falando para a gente, o homem não se distingue porque ele é um religioso. Nós não nos distinguimos aqui porque somos espíritas. Nós nos distinguimos porque somos bons ou ainda não tão bons assim. É isso que faz a distinção entre os homens. A gente pensa assim, puxa, aquele religioso... Às vezes as pessoas... E eu falo, a gente fala, e eu sempre digo isso, que a gente que está aqui está falando o que a gente mais precisa ouvir. E isso é uma verdade. Não é por acaso que a gente fala, que a gente aparentemente está ensinando. Não, a gente está aprendendo com isso. E a gente demora também a aprender. Mas às vezes as pessoas pensam, puxa, um palestrante está lá fazendo um estudo, de repente lá na rua faz alguma coisa, mas como é que pode? A palestrante estava ensinando. Mas, gente, nós estamos aqui no mesmo barco, nesse planeta de provas e expiações. Erramos, sim. A gente pode não querer mais errar, mas ainda temos as nossas dificuldades. Cobramos o nosso amigo da casa espírita que senta na plateia. Poxa, aquele lá é da casa espírita, como é que ele fez aquilo? Mas nós estamos nesse trabalho. É um trabalho constante de aprendizado, de reforma íntima. Então, nós não estamos aqui porque somos melhores. Nós temos oportunidade de conhecer talvez muito mais, porque nós temos informações que outros não têm acesso ou não querem ter acesso a isso. Mas fica por aí a diferença. A diferença é entre o bom homem e o homem que não é tão bom assim, mas está no caminho. Eu acredito que todos nós que estamos aqui estamos querendo nos melhorar. Nós estamos escutando, estamos aprendendo, estamos querendo nos melhorar. Então, nós lembramos até de Torquemada, que foi um inquisidor. Ele, quando estava lá supliciando, e ele tem uma lista imensa, né, de pessoas que ele matou aí, torradas na fogueira da Inquisição. E ele, quando estava antes das pessoas serem mortas, passarem aí pelo suplício aí, né, de terem seus corpos físicos dolorosamente queimados, elas eram torturadas. E nessa tortura, Torquemada exigia que as pessoas agradecessem aos seus algozes, porque isso daí era um ato de amor, de caridade, porque estava lá, de repente, expulsando o espírito ruim daquelas pessoas. Então, você imagina uma pessoa estar sendo torturada física e emocionalmente e ainda ter que agradecer aos seus algozes por isso. Esse, vamos dizer assim, entre aspas, religioso que tinha que dar o exemplo, não estava dando. Então, o que distingue os homens, e nós trouxemos essa parábola para que pudesse expressar isso, o que distingue os homens é realmente o que nós trazemos no nosso coração. Nós ainda temos muitos vícios, mas já temos um bocado de virtudes. Só de estarmos aqui e estarmos pensando nessa reforma é porque realmente a gente está nesse caminho de melhora. Eu quero me melhorar. É isso que eu quero para a minha vida. E a partir daí eu vou seguindo e vou trilhando essa estrada. E a gente não pode se esquecer que esse mal que nós vemos por aí e que de uma certa forma a gente até pensa assim, nossa, mas o mal de uns tempos para cá está aparecendo tanto, né? Tá aquela profusão do mal e tal. Aí a gente pensa nisso, mas esse mal aí não foi... A gente tem sempre que ficar vigilante e lembrar disso. O mal não foi criado por Deus. O mal é a nossa infração às leis de Deus. Nós temos o livre-arbítrio, nós trilhamos um caminho. E nesse caminho a gente pode optar por uma estrada mais tortuosa, mais longa, que seria aí a estrada do mal, que seria essa estrada de desarmonia com as leis de Deus. Então é uma opção nossa, nós não somos joguetes nas mãos de Deus. Nós temos o livre-arbítrio. Então nós trilhamos esse caminho
conforme o nosso pensamento, o nosso amadurecimento. Então esse que é o mal que está aí. Então não foi criado por Deus. E a gente tem que pensar nisso, porque muitas vezes as pessoas perguntam para a gente, mas existe tanto mal, mas é que essa pessoa é tão ruim. E num momento especial que nós estamos passando, dessa transição planetária, que nós vemos aí o mal tão forte, e nós já falamos disso, que é justamente o mal aparece para que a gente perceba que não quer mais esse mal e queira a mudança. O mal está aparecendo porque vai haver essa transição planetária e o bem vai reinar. E aí o que acontece? Aqueles que não vão ficar mais no planeta, ou aqueles que não querem que esse bem reine, eles ficam desesperados. E aí fazem de tudo para que as coisas fiquem ruins. Então esse mal que nós vemos, isso são os espíritos que estão falando, não é a Ana Paula, não. A doutrina espírita fala nisso. Nós formos nos livros espíritas, nós formos em revista espírita, nós vemos essas mensagens. Então tudo isso daí tem um porquê. Então são aqueles que não querem o bem, que querem que as coisas fiquem do jeito que estão, ruins, e aí ficam fazendo com que esse mal, aquele mal que a gente ainda traz dentro da gente, eles vão e ficam lá, olha, faz isso, faz aquilo, esses sentimentos que ainda estão em turbulência dentro de nós. Então nós temos que ter muito cuidado nos dias de hoje. E nós precisamos aí distinguir. Às vezes as pessoas falam, puxa, mas eu segui um caminho, mas eu não sabia que esse caminho era ruim, eu fui levado para esse caminho. Nós espíritas não podemos dar essa desculpa. Ninguém é levado para o caminho ruim. Não há arrastamento irresistível. Por isso que eu disse que doutrina espírita não é fácil. Porque nós não podemos nos esconder, dizer assim, não, mas eu não sabia. E aí dizem os espíritos, olha, para você saber se uma coisa é boa ou ruim, é só você pensar em você. Você queria que o outro fizesse isso com você? Aí você já sabe, bom, isso é bom ou ruim. Então a gente tem que se colocar naquela posição para saber se isso é bom ou ruim. E não é difícil. Nós nos colocarmos no lugar do outro e chegarmos a essa conclusão. Não é difícil, porque há falsas bondades. A gente encontra aí pessoas que estão dizendo assim, não, mas isso é bom, isso daí eu não vi, eu não percebi, nossa, eu estava tão cego, Às vezes a gente escuta as pessoas, não os espíritas, mas outros, a carne é fraca, eu fui levado. A gente não tem essa desculpa. Os espíritos são taxativos, não há arrastamento irresistível. E você pode distinguir se uma coisa é boa ou ruim. É uma opção sua, você tem livre-arbítrio para isso. A gente não pode fazer como lá o professor de anatomia da faculdade de Paris, quando ele criou a guilhotina, o senhor Guilhotin, porque ele criou a guilhotina em nome aí de uma renovação espiritual da época, da política administrativa, da liberdade, igualdade, fraternidade. E aí ele dizia assim, não, mas a guilhotina é para fazer essa renovação. Aquelas pessoas que não estão de acordo com aquela ambiência de liberdade, igualdade, fraternidade, elas têm que se sumir, daqui. E aí ficarem só os bons, na concepção deles. E ele dizia mais, ele dizia que a guilhotina era um método mais caridoso, porque era menos dolorosa, essa morte pela guilhotina, porque o machado e a forca já estavam ultrapassados. Então a guilhotina era essa forma de caridade. Gente, a gente não sabe que é assim, Ou melhor, a gente sabe que não é assim. Então a gente não pode se esconder, ou perceber que aquilo dali está sendo uma falsa bondade. Então nós temos que tomar cuidado, nós temos que estar vigilantes sempre. Porque se nós tomarmos este caminho mais tortuoso, o que acontece com a gente? A gente sofre. E o sofrimento é causado por nós mesmos. A gente não pode mais se esconder disso, não podemos culpar a Deus,
Não podemos culpar a espiritualidade, porque aí o que acontece? A gente, antes de nós entrarmos para a doutrina espírita, a gente culpava a Deus por tudo que acontecia. Aí a gente chega aqui na casa espírita, não. A gente sabe que Deus não é culpado. Aí a gente começa a culpar o nosso anjo guardião que foi descuidado. A gente está sempre botando a culpa em alguém. Foi o nosso anjo guardião que foi descuidado, mas por que os espíritos não me alertaram? Como se eles tivessem que estar o tempo todo falando para a gente. Eles até falam, mas a gente não escuta. Né? E aí a gente, mas como é que eu sou espírita e meu amigo espiritual não veio me falar nada, não me tirou dessa roubada aí que eu estou passando? Nós pedimos muitas vezes essas situações difíceis. É o remédio amargo que quando a gente desencarna, a gente já começa muitas vezes a visualizar as coisas aqui mesmo. Mas quando a gente desencarna, aí a gente começa a perceber, puxa, realmente eu fiz bobagem. E aí a gente pede, implora uma nova reencarnação. E nessa nova reencarnação a gente vai pedindo um monte de coisa. Eu quero passar por isso, quero sofrer, quero... Aí os espíritos que estão coordenando a nossa reentrada no plano material falam assim, não, vai devagar porque você não vai aguentar isso tudo. A gente acha que aguenta tudo. Aí chega aqui, a gente vai pedindo a Deus para afastar as dores todas, né? Mas somos nós que pedimos, nós que estávamos fazendo o planejamento espiritual. Por que às vezes, ou sempre, não sei, nós escutamos as mesmas coisas na casa espírita? Porque nós continuamos a repetir os mesmos erros. Por isso que nós precisamos escutar as mesmas coisas. A gente não sabe e repete as mesmas bobagens? Então nós precisamos estar escutando, precisamos desse alento, precisamos estar nessa ambiência aqui, que é ela que nos dá forças para a gente continuar lutando pelo maior, eu acredito nisso, seja o maior inimigo nosso, que somos nós mesmos. Não há ninguém que seja tão aterrador quanto nós mesmos, quanto esse homem velho que habita dentro de nós. E é difícil lutar contra ele, mas nós queremos isso, porque nós queremos nos melhorar. Então, essa dor que vem, essa dor é o alerta, olha, eu fiz bobagem numa outra vida, ou fiz bobagem nessa vida mesmo. E aí, muitas vezes a gente fala assim, puxa, eu converso às vezes com o meu marido, né? Eu falo assim, puxa, mas aconteceu isso, mas é uma atrás da outra, a gente fica se questionando. Ele fala, não é que seja uma atrás da outra, é que você está mais alerta e você começa a perceber, né? Quer dizer, aí a gente fica, e a gente sabe, boa coisa a gente não fez. E não é da boca para fora. Realmente, boa coisa a gente não fez. Alguma coisinha boa fez, mas ela foi tão pequenininha, a maior parte foi bobagem, né? Mas estamos aqui querendo acertar esse passo, ou esse descompasso das nossas existências. Então precisamos disso. E estamos aqui na Casa Espírita com todos esses alertas, com esse manancial de conhecimentos, para isso. Não é para que a gente se preocupar, puxa, mas tem tudo isso, agora eu estou me conhecendo, o que eu faço? Agora você começa a se melhorar. Não é para nós nos assustarmos e sairmos correndo, não. Puxa, mas agora que eu sei de tudo isso, como é que vai ser? Agora eu vou tentar me melhorar, sabendo que a gente vai errar sim, que a gente vai cair sim, mas a vontade vai estar ali, firme e forte dentro de nós. Essa vontade que o Bruno estava falando aí, essa vontade que é perene, ela não termina, ela não acaba, ela não é fugaz, ela está aqui presente na gente, forte. Mas a gente pensa assim, então tudo que está me acontecendo é em relação a alguma expiação ou alguma bobagem que eu fiz? Não, estamos num planeta ainda de provas e expiações. Algumas dores fazem parte das nossas provas. Pedimos também essas provas difíceis, mas não tem a ver aí com uma expiação passada, um débito passado, mas é uma prova que eu preciso passar para ver se realmente eu me melhorei, para perceber se eu me renovei. Então somos nós que pedimos essas experiências dolorosas. E volto a dizer, nada é por acaso, nada é por acaso, nenhuma dor, nenhum sofrimento. O porquê, muitas vezes, não dá para a gente avaliar.
Às vezes a gente escuta a Rádio Rio de Janeiro, as pessoas ficam ansiosas, perguntando assim, fulano, e a gente até entende isso, porque quando você toma conhecimento com a doutrina espírita, você acha que você pode saber de tudo, mas não tem, não é assim. Nós temos aquele esquecimento, a gente sabe. A gente não pode dar certeza de certas coisas, a gente pode, é possível, mas tem coisas que não dá. Fulano morreu assim, será que ele foi isso na outra vida? Mas ele era tão bom agora, por que aconteceu? Algum motivo tem. Deus é bom, é justo, é Pai. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. Então nada vai acontecer para a gente que a gente não mereça, ou que não precise passar por uma prova ou uma expiação. Então tudo que está acontecendo com a gente tem um porquê, tem um motivo. Na pergunta 726 do Livro dos Espíritos, ainda vem falando também sobre o sofrimento voluntário. Muitas vezes não tem a ver com prova nem expiação, mas somos nós que nos enredamos aí numa situação ruim e trazemos esse sofrimento para a gente, quando a gente guarda mágoa, rancor. Então a gente podia prescindir de tudo isso daí, mas nós vamos atrás desse sofrimento, é o sofrimento voluntário. E a gente, quando vê aqueles homens se açoitando, ou passando por privações físicas, achando que isso vai ter uma reforma, dizem os espíritos, não é por aí. O que faz a gente se tornar melhor é o bem, é a caridade, é o amor, é disso que nós estamos falando. Nós podemos muitas vezes nos privar, claro, se essa privação tiver um fim útil. Eu estou me privando aí de um prato de comida, estou dividindo com alguém, vou comer a metade porque o outro está com fome. Isso é uma coisa. Agora, a pessoa jejuar por não sei quantos dias, ou como nós dissemos aí, que tem esses homens, nós não lembramos agora o país, que ficam se açoitando lá, que se crucificam como Jesus. Você acha que Jesus vai achar algum bem nisso daí? Vai falar, puxa, mas que bom, você está sendo colocado lá na cruz, mas que maravilha. E aí a pessoa continua a ser aquela pessoa com vícios, com maldades. Então não é por aí, não é esse o caminho. A reforma, o verdadeiro suplício, é o suplício que quando nós realmente nos transformamos, é aquilo de botar a água da paz na boca, de não reagir, de não revidar, de ser caridoso com aquele que não é o nosso afeto. Esse é o suplício. Não é o suplício de açoitamento, não. O suplício é você olhar aquele outro, que você não significa um afeto para você, mas no momento que ele precise, você estender a sua mão. Esse é o verdadeiro suplício. Mas falando de dor, nós não poderíamos deixar de falar de André Luiz quando fala em ação e reação. O bem praticado hoje elide o mal feito ontem. Muitas vezes as pessoas pensam assim, então, se numa outra vida eu matei, eu fiz, aconteceu, eu vou ter que passar por isso, é lei de talião, olho por olho, dente por dente. Não! Você pode, através do amor, através da caridade, apagar os teus débitos. O caminho não é só de dor e sofrimento. Nós temos que ter isso constante dentro de nós. Não podemos nos esquecer que nós podemos nos harmonizar com as leis de Deus através do amor e da caridade, do muito amar, do muito estender as mãos. Então, meus amigos, não precisamos achar que se eu, ou mesmo nessa vida, às vezes a gente fala, fiz alguma coisa que eu sei que não foi boa. Então nós ficamos apavorados, esperando o dia que nós vamos receber aí, né, o castigo. A gente ainda fala nisso, no castigo. Não há castigo, é a harmonização. O Pai é misericordioso, gente. Então, nós não podemos nos esquecer que os Espíritos falam nisso, e André Luiz vem tocando nesse assunto no livro Ação e Reação. É o caminho do bem que nós temos que trilhar sempre. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? O progresso, o seu progresso, e contribuir com a obra da criação. Ou seja, é a minha reforma e a minha ajuda para reformar os outros, na medida do possível, é claro.
na medida do meu amadurecimento. É isso, nós não estamos sozinhos, é um grande barco que nós estamos aí, se nós formos pensar aí na população da Terra, os encarnados e os desencarnados, nós estamos no mesmo barco. Então a renovação vai se dar nos dois lados da vida. O planeta de regeneração que está batendo aí na porta, e por isso tudo isso que está acontecendo, para muitos é o fim do mundo, e não é, porque os espíritos falam disso, alertam que não é o fim do mundo material, é o fim de um ciclo espiritual. Então esse fim do mundo está aí. Nós estamos encarnados para isso. E todos têm que encarnar. Todos passam pela encarnação. Ah, então todo mundo foi mal? Não. Nós passamos pela ignorância, adquirimos o livre-arbítrio, e quando conquistamos o livre-arbítrio, que é esse discernimento entre o bem e o mal, nós optamos aí por um ou outro caminho. Tem pessoas que não optam pelo mau caminho. Exemplo, Jesus. Está lá no Consolador. O que diz lá no Consolador, na pergunta 243 do livro do Consolador e na 261 do livro dos Espíritos? Jesus teve um caminho reto para Deus. Por quê? Quando ele passou aí a gente não sabe quantas, porque não tem isso, os Espíritos falam, não tem uma quantidade limitada de encarnações, não tem isso. Você vai progredindo e vai caminhando e vai conquistando. E aí, esse amadurecimento. Mas, quando Jesus, ele pôde discernir o bom e o mau caminho, o que ele fez? Ele optou sempre pelo bom caminho. Para a gente é difícil. Como é que pode alguém optar sempre pelo bom caminho? Mas é possível. Jesus é o exemplo, é o governador do nosso planeta. Ele teve essa ascensão reta para Deus. Ele passou pelos seus percalços, ele passou pelas suas situações difíceis, de provas aí, né, de aprendizado, de conhecimento, de ensinamento, muito bem, mas optando sempre pelo bom caminho. Esse é o exemplo. Nós estamos aqui, a gente já pode ter uma ideia que boas opções nós não fizemos, né? Porque a gente está passando aí por maus bocados muitas vezes. Uns numa situação, outros noutras, mas a gente sabe. A gente sabe por que está passando por isso, no fundo, no fundinho, quando estamos sozinhos, naquele silêncio da noite ou em qualquer momento, e a gente passa, eu estou passando por isso, meu Deus. A gente não pode nem falar, mas por quê? Aí porque vem imediatamente a resposta. Porque você pediu para passar por isso, porque alguma coisa você fez que se desarmonizou, é uma prova, é uma expiação, enfim, alguma coisa, por você estar aqui neste planeta de provas e expiações, e está precisando passar por tudo isso. A gente, no fundo, sabe. Então, espírita não fica mais se desesperando, não é que não sofre, passa pela dor, porque senão eu vou entrar na doutrina espírita e não vou sentir mais nada. Sente sim. Só que a gente já tem as respostas para os nossos sofrimentos, para as nossas dores. É diferente. E aí, quando a gente começa a falar de uma forma de ser caridoso, de poder ajudar, vem lá os espíritos falando da gente da esmola, que é essa ajuda material que nós prestamos para o outro. Não nos esquecendo que aquele que está passando por uma privação material, ou isso é uma prova, ou é uma expiação, mas não nos cabe ficar, como nós dissemos no começo, a caridade tem que ser feita a todos, até aquele que não tem recursos materiais, mas também tem a caridade para aquele que é riquíssimo, mas não tem amor, não tem carinho, não tem um abraço, não tem alguém que goste de você. Então, a caridade aí é em todos os setores. Né? Nós falamos lá no começo, é sem distinção. Porque às vezes a gente pensa só na caridade material, mas nós temos aí aqueles ricos materialmente que são extremamente pobres de sentimentos e que muitas vezes querem uma amizade, mas pensam que aquele que vai se aproximar está pensando no seu dinheiro. Não é coisa de novela, de artista, não.
gente muito próxima da gente, que muitas vezes tem recursos, mas que ficam nessa condição. Puxa, mas por que o outro está se aproximando? Ou se acha não merecedor do amor de Deus? Nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos preconceitos, as nossas dificuldades mesmo, que a gente não se expõe para ninguém. Não é para a gente ficar falando em Facebook, eu tô sofrendo, eu estou passando... Não é isso, para espalhar para todo mundo. Nós tem coisas que são muito nossas. Então, não é para a gente falar muitas vezes para colega de trabalho, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são coisas particulares e que são trabalhos internos e que nós temos que resolver muitas vezes com uma pessoa muito próxima, né? Não é às vezes eu tenho uma pessoa no trabalho que seja aí o nosso amigo, não é isso que nós estamos querendo dizer. É que muitas vezes nós perdemos esse limite e espalhamos. Então tem coisas que a gente não sabe, às vezes o outro quer até ajudar, mas não sabe como lidar com isso. E muitas vezes, a gente não sabe o que o outro está passando, o que ele está sentindo. Então, nós temos que ter esse compromisso com nós mesmos. E aí, uma forma de nós ajudarmos é através da esmola, desse recurso, a gente fala em esmola porque é assim que está falando no Evangelho, desse recurso material que nós podemos aí, dar para o outro, ajudar o outro de alguma forma, mas com extremo cuidado. Por quê? Porque muitas vezes a gente está lá doando. Nossa, olha, gente, eu estou aqui dando, olha como eu sou boa, né? Na casa espírita ou em qualquer lugar, né? Nós estamos fazendo a caridade, estamos espalhando para meio mundo como eu sou bom, como eu sou... E como é que é aquela história? Não dá a mão, que a mão esquerda não veja o que dá a direita, não é? Então é isso, não é para a gente espalhar, para ficar, é evidente, é que tudo na vida a gente tem que ter, pelo menos é isso que a gente tem que buscar, o cuidado. A gente não pode se transformar aí, não pode isso ou assim, não é isso, é o equilíbrio, tudo na vida tem que ser equilibrado. É evidente que se nós estivermos numa casa espírita, fazendo um trabalho, os outros vão saber, estou fazendo isso, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando quando as nossas intenções não são de partilhar ou de pedir ajuda ou dizer, puxa, vamos agregar pessoas para fazer aquele trabalho. Não é isso. Nós estamos falando que nossas intenções são apenas para podermos mostrar o nosso orgulho exacerbado, a nossa vaidade. É isso que nós estamos falando, né? Então a gente tem que ter o equilíbrio para pensar nisso daí. Por que eu estou falando? Por que eu estou demonstrando? Porque eu quero que as pessoas realmente entrem, participem desse trabalho que é muito legal, muito bacana? Ou eu estou querendo simplesmente dizer para todo mundo, olha como eu sou bom e como sou maravilhoso. E muitas vezes nós estamos distribuindo alguma coisa para o outro e tem que ter muito cuidado porque o outro pode se sentir ofendido, pode se sentir humilhado. Então, é muito sutil essa condição aí, né, de trabalhadores no bem, porque a gente pode muitas vezes agredir o outro com a nossa bondade, quando nós não estamos realmente imbuídos dos melhores sentimentos. Então a gente tem que tomar esse cuidado em relação ao outro. Nós temos também aqueles profissionais, né, que a gente pode dizer assim, da mendicância. Por quê? Porque são as pessoas, Ana Paula, mas tem gente que se acostuma a pedir. Lá onde eu moro, de vez em quando vai o mesmo senhor, mas ele deixa passar um tempão. Mas como está se tornando repetitivo, eu já estou começando, gente, eu conheço, ele já veio aqui em casa. Uma vez é o gás que acabou, o outro foi o barraco que pegou fogo, o outro é a lista, mas ele vai com uma lista, né, com o nome, olha, o teu vizinho lá. Isso é para te constranger, porque você, todos os meus vizinhos, eu moro numa vila, todo mundo contribuiu, só eu que não vou contribuir, Mas é aquele teu negócio, se você puder ajudar. Isso não quer dizer que espírita vá saindo, distribuindo dinheiro à torta e à direito, né? Se você sentir essa vontade, se você puder, no momento que você acha que deva fazer isso, é equilíbrio, gente. Então eu sei que ele já foi lá e foi já pedindo para várias coisas, e toda vez é uma pastinha azul, surrada, com uma lista, o teu vizinho deu 20, o teu deu 10, não sei o quê. Aí eu falo assim, não, eu não tenho. E isso daí não é alguma coisa que me faça assim, puxa, mas eu tinha que dar, como eu sou horrível.
Não, cada um sabe do seu momento, se você realmente, às vezes, você não pode, ou você não quer, ou você não se sente à vontade. Cada momento é um momento. O que a gente não pode é deixar de fazer, se nós tivermos vontade, pudermos e tal, deixar de fazer, porque a gente fica pensando, mas o outro pediu dinheiro, mas será que ele vai beber? Mas será que ele vai fazer isso? Mas será que é para comprar comida mesmo? Eu tenho até vontade, mas fico me cerceando porque eu fico pensando muito. Se eu tenho vontade naquele momento, dá e acabou. O que ele vai fazer é problema dele. Mas se eu não sentir, também eu não vou dar. Né? Mas é evidente que nós estamos falando aqui, isso não quer dizer que num trabalho, vamos supor, numa casa espírita, que você tem um trabalho de assistência, e que você muitas vezes, tem muita gente querendo participar desse trabalho, né? E aí você podendo fazer aí uma avaliação, olha, que ele pode mais, se nós podemos atender 10, aparecem 20. E se nós podemos fazer esse trabalho aí de, olha, esse precisa, aquele dali nem tanto e tal, de avaliação e tudo, isso daí não tem problema nenhum. Equilíbrio, gente, sempre, né? A gente tem que entender aí o que a gente está tentando falar, né? Claro que isso é válido sempre. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de podermos fazer alguma coisa e não estamos fazendo porque a gente fica pensando muito ou querendo saber o que o outro vai fazer com esse dinheiro, né? Não vou fazer, não vou, porque fica pensando demais. Se nós pudermos, estivermos ali, dá e pronto, acabou, né? Mas nós sabemos que existem pessoas que realmente são necessitadas. Nós espíritas, quando a gente fala desse senhor que vai lá em casa, porque a gente passa, primeiro que a gente começa a lembrar, e segundo que a gente começa a ter uma sensibilidade. Nosso companheiro Bruno falou disso daí, né? A gente começa a sentir a vibração. Puxa, isso daí não está me soando legal, isso daí está, né? Mas se de repente, mesmo assim, eu quiser dar, dou. Não há esse impedimento. Espiritismo, doutrina espírita, não fala para a gente assim, não faça ou faça. É o que o Bruno falou, a gente faz o que a gente acha que deva fazer. É o caminho, é o nosso livre-arbítrio. E vamos trilhando nesse caminho. Né? Tem um caso de um menino que foi numa casa, foi numa loja comprar um sabonete. E aí falou lá para o dono da loja, eu vim comprar esse sabonete, um rapaz de 12 anos, eu vim comprar esse sabonete para dar de presente para minha mãe. E aí o dono da loja ficou, puxa, mas um sabonete para dar de presente? E o garoto feliz da vida. E aí, não, o senhor, por favor, embrulha para presente esse sabonete. E o dono da loja ficou, aí começou a passar um filme na cabeça dele. Ele começou, puxa, mas vai dar um sabonete, mas ele estava tão feliz. O garoto estava tão feliz, né? E aí ele começou a lembrar da infância pobre dele e tal, e depois ele passou muito tempo desempregado e não tinha como dar nada para a mãe, ele queria dar um presente para a mãe e tal, e acabou a mãe desencarnando e ele não pôde dar esse presente. E ele, pensando nisso, parou. E o menino falou assim, puxa, será que ele está pensando que eu não tenho dinheiro para pagar? Está desconfiando de mim? Ele, moça, eu tenho dinheiro aqui. Ele pegou umas moedinhas no bolso e deu para ele. Olha, eu tenho dinheiro aqui. E ele continuou, mas começou a passar um filme. Aí ele pensou assim, puxa, eu acho que eu vou agregar nesse sabonetezinho alguns outros itenzinhos daqui da loja. Botar uma coisinha melhor para melhorar esse presentezinho. E aí, o garoto ainda, mas o que houve, moça? Eu estou com dinheiro, o senhor não pode embrulhar, não sei o quê. Aí ele virou para o garoto e falou assim, não, é porque eu estava pensando na minha mãe. Né, que eu nunca dei nada para ela. Aí o menino vira e fala assim, poxa, mas nem um sabonete? Quer dizer, ele estava pensando em agradar a mãe numa coisa maravilhosa. No entanto, aí ele desistiu de dar. Mas por que ele desistiu de dar? Porque ele viu que aquele simples sabonete era alguma coisa que o menino ia dar. Ele estava extremamente feliz. A mãe ia receber aquilo, de repente, também com bastante felicidade. Para ele, aquilo era um presente. E pronto, não importava se era um sabonete. E ele pensou, quanto tempo eu perdi, porque de repente eu tinha condições de comprar um sabonete para minha mãe, mas deixei de comprar esse sabonete achando que era uma bobagem, era uma coisa. E a gente sabe que mãe, né, pai e mãe adoram tudo. Trabalham o rabisco da criança, guarda, faz uma moldura daquele rabisco que a criança fez, né?
Eu não tenho filhos, mas tenho meu sobrinho. Eu confesso que eu guardo os rabiscos todos que ele fez. Tem uma pastinha lá, né? O pessoal aqui conhece Jean, que Jean frequentava, cantava no coral, Dilma, todo mundo conhece, Raul. E ele tem lá os rabiscos dele quando ele era pequenininho. Eu guardo isso. Então, gente, não importa o que a gente vai fazer, a nossa contribuição, importa é a gente, de alguma forma, contribuir, né, com o sofrimento do outro, e a gente pode muitas vezes, né? E a gente fica pensando assim, não vou fazer por N motivos, e que não são os melhores motivos para deixar de fazê-lo. E aí entra o outro assunto do nosso tema de hoje, que é a piedade. Esse olhar piedoso em relação ao outro. Nós não podemos esquecer disso. O que é a piedade? É a virtude que nos aproxima dos anjos, dizem os espíritos. É esse entender o que o outro está passando, simpatizar com o que o outro está passando, se sensibilizar a tal ponto que você possa aí minorar esse sofrimento material ou moral do outro. Isso que é a verdadeira piedade, é podermos nos colocar no lugar do outro, contribuir, trabalhar e estar e sentir a dor do outro. E isso não é fácil, sentirmos a dor do outro. Chegar a esse ponto de sentir a dor do outro não é fácil, de realmente você falar, eu te entendo, eu compreendo. Às vezes a gente entende quando a gente já passou por aquilo. Mas quando a gente não passou, muitas vezes é difícil da gente se colocar, porque para a gente aquilo, mas aquele está sofrendo por isso, é tão fácil, mas para ele é aquele momento, para ele aquilo é extremamente difícil, complicado, doloroso, e a piedade entra aí, você realmente entender o que o outro está passando, e poder ajudar, estar dali do lado do outro, podendo ajudar, trazer alguma coisa. E nós vemos os vários exemplos que nós temos por aí, né? Espíritas e não espíritas. Nós temos aí a Isabel de Aragão, que foi rainha em Portugal, que distribuía, botava os seus pães escondidos lá na roupa, e quando era questionada, porque era da nobreza, não podia se sujeitar a ir para a rua distribuir pão para os mendigos. E aí, mas o que você está levando aí? O marido chega, o que você está levando aí na roupa? Não, são flores. E aí, quando ela realmente abre o vestido para mostrar para ele, os pães se transformam em flores. Nós temos aí Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo, né? O padre Damião de Molocá, que foi lá para o Havaí para cuidar dos leprosos e depois adquiriu a hanseníase. Tantos exemplos. E temos os exemplos anônimos, aqueles que ajudam, mas não fazem alarde, ou depois que a gente fica sabendo do bem que eles fizeram. Nós estávamos vendo, acho que foi no Fantástico que passou, o caso do senhor, que ele ajudou várias pessoas, várias crianças, tirou das mãos dos nazistas, e depois eles fizeram essas crianças, só acho que o último vagão, o último trem, ele levou aquelas pessoas, era um inglês, levou para a Inglaterra lá e tal, enfim, salvou muitas crianças. Só acho que o último vagão que realmente começou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, ele não conseguiu. Mas ninguém soube disso. Muitos anos depois, a esposa dele achou um álbum, porque ele catalogou as crianças, as fotos, porque tinha que ir de um país para outro, catalogou tudinho. E aí ela levou isso a público. E aí, num dia lá, ele foi chamado para um programa, sentado na plateia, e de repente ele falou assim, o senhor sabe quantas pessoas ajudou e tal? Quem aqui foi ajudado por esse homem, se levante. E a plateia toda se levantou. Né? Eram senhores e senhoras que foram as crianças salvas, né, na época do nazismo. Quer dizer, ele não falou nada, mas ajudou, ele fez a parte dele. Isso não quer dizer que a gente tenha que salvar o meio mundo, não é isso, né? No caso da adoção também, né? A gente pode, a gente quer, a gente tem condições materiais, condições psicológicas, tudo tem que ser pesado, equilibrado. Então vamos fazer o bem na medida do nosso possível ainda. Vai chegar um dia, e esse dia está próximo, que a gente vai fazer sem pensar. Eu vou ajudar, vou recolher, vou adotar, vou fazer isso, mas vai ser
é aos pouquinhos que nós vamos nesse aprendizado do bem, do amor. Não pensemos nós que a gente tem que abraçar meio mundo e modificar. Se a gente não consegue nem modificar a gente, né? É aos poucos, se nós pudermos adotar, porque são esses aí que muitas vezes estão nas ruas, estão nos orfanatos e precisam da nossa ajuda, e foram afetos nossos do passado. Então a gente não sabe, a gente tem condições, a gente pode, a gente quer, vamos lá fazer isso. Então é tudo equilíbrio, tudo depende da nossa vontade, do nosso amadurecimento, mas vamos fazer esse treinamento. Não vamos deixar de fazer por medo, porque medo a gente vai sempre ter. Tudo que é novo sempre nos causa medo, gente, em todos os setores da vida. Mas não vamos deixar de fazê-lo por sentimentos menos nobres. Se nós temos vontade, condições, amor, vamos fazer, vamos nos entregar nessas situações que muitas vezes nos deixam assim alerta, porque, puxa, é tudo tão novo, como é que vai ser? Mas vamos nos entregar a isso. E a piedade é um exemplo desse, de você se colocar, doar. E aí nós não podemos nos lembrar, nos pensar na ingratidão que o outro. Aí a gente adota, é piedoso, dá esmola e o outro é ingrato. Ah, mas ele é um ingrato, eu sou tão bom. Isso não é alguma coisa que tenha que nos preocupar. É chato? Não vou te dizer que a gente faz ali para o outro, de repente a gente pede o outro e fala, não. A gente ainda fica tocado com isso, que nós ainda temos as nossas dificuldades. Mas precisamos nos trabalhar para não pensar nisso, em receber nada em troca, não pensar se o outro vai ser ingrato ou não. Se for, o problema é dele. Ele vai se reequilibrar lá com a ingratidão dele, quando ele perceber isso, que não foi bom ter agido assim. Não é o nosso problema. O nosso problema é fazer, sem pensar em quem, sem pensar se o outro vai ser grato ou não, se vai nos ajudar quando nós precisarmos. É assim que nós precisamos pensar para esse planeta aí de regeneração que está se aproximando. Fazer como um menino lá no Vietnã, quando foi atacado o orfanato no Vietnã, e os missionários lá morreram, e algumas crianças morreram, outras ficaram feridas, e aí depois chegou um enfermeiro e um médico da Marinha dos Estados Unidos, e não falava a língua daquelas crianças vietnamitas. Mas aí, falando e tudo, lá conseguiram se comunicar de alguma forma, gesticulando, e uma menininha que precisava de transfusão de sangue, e um menino se ofereceu. Mas quando o médico começou a fazer lá, se preparar lá para fazer a transfusão, o menino começou primeiro a chorar baixinho, umas lágrimazinhas caindo, depois continuou, ficando mais forte, depois começou a soluçar, mas ficou lá para doar. E ele não entendeu, está sentindo dor e tal, aquela dificuldade de comunicação. Depois chegou lá uma missionária, uma enfermeira vietnamita, perguntou para ele o que tinha havido, por que ele estava assim. E aí a enfermeira fala para o médico, não, é que ele não entendeu o que você falou. E para ele ia doar, tirar todo o sangue dele, ia morrer, ia tirar todo o sangue dele e ia dar para a menina. Aí o médico se espantou e falou, mas por que você, se você tinha medo e tudo, por que você se ofereceu para doar? Porque o menino tinha se oferecido. Por que você se ofereceu para doar? E ele respondeu, porque ela é minha amiga. Então, amigos, que possamos ser realmente amigos, ter esse gesto de amizade, de piedade, de compaixão, de misericórdia em relação ao outro, sem fazer, como nós dissemos, trilhando um degrau atrás do outro, fazendo do bem que nós podemos, o que está nas nossas condições de fazermos, e vamos crescendo nesse amor. O amor cresce dentro da gente. Se a gente começa hoje com uma centelha, daqui a pouco ele se expande de tal forma que a gente é capaz de atos de generosidade, de amor ao próximo, que realmente nada vai nos impedir, nenhum sentimento menos nobre vai nos impedir. Simplesmente a nossa vontade, a nossa alegria, ou a nossa paz, ou a nossa felicidade perene, que é realmente saber que estamos aí contribuindo para o bem-estar de todos. Então, que possamos todos nós fazermos a nossa parte, contribuindo para esse mundo melhor, interior, e esse mundo melhor, do nosso planeta Terra, que precisa, nesse momento de tantas desavenças, de tantas turbulências, fazer lá como
nós vimos a reportagem de uma pessoa que está salvando as meninas escravas do Estado Islâmico, né, que nós estamos toda hora escutando a reportagem, elas estão sendo escravizadas, sequestradas e escravizadas, e aí tem essa pessoa que vai e compra essas meninas e devolve essas meninas às famílias. Então que possamos nos mirar nesses exemplos e fazer o nosso pouquinho, começar pelo menos nessa caminhada extremamente feliz, que é a caminhada de doação e de amor ao próximo. Muita paz.